Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 23 e para vocês que nos acompanham pela internet através do tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento Especial de final de semana. E que semana é essa, né? Júnior do Friboi foi conversar com o Iris Rezende, cancelou sua agenda, Antônio Bomide também cancelou a sua agenda, Ronaldo Caiado agora numa situação muito próxima ao ex-prefeito Iris Rezende Machado, cresce entre a sociedade aquele voto da rejeição, aquele voto de protesto, né? O governador do estado esteve na cidade de Aparecida e foi elogiadíssimo pelo prefeito Maguito Vilela, que também é do PMDB. E aconteceu, né, nesse final de semana, um tal do Fora Paulo, como teve Fora Collor, como teve Fora Marconi, 15 pessoas estiveram presentes. Então, são vários fatos que a gente vai falar, inclusive a questão da pesquisa eleitoral, que no pronunciamento de 1º de maio, havia aquele objetivo de fazer com que a presidente Dilma revertesse o quadro. E os números que foram divulgados na pesquisa na sexta-feira pioraram o quadro, o cenário político da presidente Dilma. Para falar sobre esses e outros assuntos, comigo aqui, meu companheiro de sempre, Marcelo Heleno, muito bem-vindo mais uma vez e obrigado pela presença. Estamos aí, André, obrigado pelo convite mais uma vez. Convite não, você já é da casa. É mais ou menos, convite de convocação. Escalação. Você é o Filipão e eu não sou o Robinho. Então, estou dentro. O negócio é o seguinte, tem gente que fala que é intencional, analisa que isso é uma ação muito bem orquestrada. Uma coisa é inegável, dentro do noticiário político aqui em Goiás, o PMDB continua mandando ver, continua comandando a pauta entre nós jornalistas. Mas a única coisa que não parece ter é jogo combinado entre os principais atores. Cada um está fazendo o que quer e o partido está se revelando, acima de tudo, sem comando. Você não sabe quem é que dá as cartas no PMDB em nível estadual, em nível municipal. É um verdadeiro gatos, cada um cuidando do seu interesse próprio. Aí alguém pode dizer, mas os outros partidos são diferentes. São diferentes, realmente são diferentes. O grande problema é que até então Iris Rezende sempre foi a referência do PMDB. Ele nesse processo, quando ele foi desafiado por Júnior e por outros agentes do PMDB, ele deixou de ser o líder inquestionável, aquele que dá as cartas. No PSDB, Marconi Perillo comanda, no DEM é Ronaldo Caiado, no PTB é Jovair Arantes, no PROS, né? Esses partidos menores têm uma mudança muito rápida. No PDT ainda é Jorge Moraes. É o casal Moraes e por aí vai. Perdão, no PCB é o casal Euler e Isaura Lemos e por aí vai. Então, você tem uma tradição aqui de partidos com lideranças com mão de ferro. Isso aí é verdade. Certo? E o PMDB não é diferente dessa estrutura e esse processo todo, apesar de cumprir esse objetivo de chamar a atenção do noticiário, é muito ruim internamente. Não existe, não dá a mínima pinta de ter alguma ação coordenada enquanto partido. Eu só esqueci de fazer um grande, pequeno comentário, né? Hoje é o Dia das Mães. E na sexta-feira, mais uma vez, me ligaram pessoas pedindo para colaborar com o Dia da Família. Tamanho número de crianças que estão abandonadas em lares ou em abrigos e sem mães. Então, infelizmente, né, hoje é o Dia das Mães, mas criou-se uma celebração paralela chamada Dia da Família, para não causar o constrangimento daquelas crianças que vão a esses eventos sem as mães. Então, mais uma vez, lamentável, Marcelo. E a gente tem uma matéria para mostrar aqui. O seu primeiro parabéns, né, às mães de verdade, porque ser mãe hoje não é dar à luz, não é trazer a criança ao mundo, é cuidar, zelar e formar. E aí eu agradeço a minha mãe, Dona Ivone, que fez a missão dela certinha, né, e guerreira, lutou. Às vezes nos faltou algum pouquinho de
fartura alimentar, mas a questão ética, formação, educacional, sobrou. Obrigado, dona Ivone, por ter feito tudo que a senhora fez pela nossa família. Você também, né, Marcelo? É claro, eu tenho... aliás, é um hábito que eu tenho. Tem gente que não se conforma. Final de semana você está com fulano? Você fala, não, estou com ninguém. Estou cuidando, estou perto daquelas pessoas que eu convivo diariamente, gosto muito. E se no final de semana a gente não puder dedicar à família, um abraço à dona Adriana, né? Dona Adriana que passou o domingo, boa parte do domingo, longe de mim, porque nós separamos no Dia das Mães. Ela fica com a mãe dela e eu fico com a sogra dela. Eu fico com a sogra, sobra para mim, eu tenho que ir lá. Mas o negócio de ser pai, essa coisa de ser pai é uma coisa que me realiza muito, é muito interessante, muito gratificante, né? Então eu tenho a Adriana, que é minha companheira dos últimos 13, 14 anos aí, com quem convivo diariamente, a figuraça, pessoa muito importante na minha vida, ela que comanda o destino de duas crianças maravilhosas que eu tenho. Não posso esquecer de Dona Guiomar, que é a mãe de Anelisa, minha filha mais velha, que já está nos 22 anos e buscando os rumos, né, dela. E principalmente eu fiz questão de almoçar com Dona Aparecida, a minha velhinha, a primeira, eu costumo brincar que é a primeira grande mulher da minha vida. Isso é verdade. E que me deu uma formação muito tranquila, de gente simples, de gente humilde, de gente ordeira, de gente cidadã, mas acima de tudo uma formação com princípios. Valores. Valores que esses são inquestionáveis, para mim, inquestionáveis e insubstituíveis. Eu sempre ressalto que precisamos mais valorizar o ser do que o ter. O ser é algo que você pode conquistar o mundo. Agora, ter, você tem e perde, né? Quando você, tal do ser honesto, ser bom filho, bom marido, isso aí são valores que a gente já traz de berço. E por falar nisso, Marcelo... Aí eu tenho que... quando as pessoas vêm reclamar de alguma coisa que eu faço, eu reclamo com minha mãe também, pelo amor de Deus. Só não xinga não, vai lá e reclama com ela também. Então, às vezes eu estava participando de um programa de rádio, um debatezinho, então, eu me irritei com o meu colega de banca. Eu falei, escuta, rapaz, que a gente quer saber a sua posição. Você tem posição, não tem posição formada sobre esse assunto. Se não tem, fala que não tem, vamos tocar o barco. Né? Não é assim que a gente faz? E tem a dona Ivone, que ela assiste aqui, eu faço o Capital Gente, e às vezes eu faço o argumento, ela briga comigo, assim, por que você fica cobrando as coisas se as pessoas votaram nesses candidatos, nesses políticos? Aí você fica comprando briga dos outros, né? Mas aquele sentimento de proteção de mãe, né? Que não quer que o filho sofra nenhum mal. Mas é a nossa missão, né? Como um policial militar, como um médico, como um bombeiro, né? Quando a gente faz uma opção, a gente tem que fazer esse trabalho. E mostrar aqui, Marcelo, tem uma matéria que nos dá uma gratificação imensa. Para você que está em casa aí, principalmente para você que é filho. Nós fizemos essa matéria na sexta-feira, uma lição de vida para você entender o que é ser mãe de verdade. Solta aí. André Marques, o jornalismo do Capital Gente veio até o residencial Araguaia, aqui em Trindade, atender a um chamado, na verdade, um pedido de ajuda de uma telespectadora e mãe. Dona Silvana, mãe de 5 filhos. Mas tem um rapazinho aí que está dando trabalho. Há um tempo atrás começou a andar com más companhias e hoje está sumido. Dona Silvana, a gente pode mostrar, porque ela é menor de idade, a gente pode mostrar? Pode, que está desaparecido, né? Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, o que ele está fazendo. Desde quinta-feira? Desde quinta-feira. Ele saiu daqui e falou que ia para onde? Morar com os traficantes, que lá ele ia poder vender droga sem eu pegar no pé dele.
Mas aí ele estava já andando com o pessoal, parece que ele tem aí contato até mesmo com o presidiário dentro do CPP. Você pegou algumas ligações ainda no celular dele? Peguei ligações, peguei tudo dele. A polícia, a PM, ela não pode fazer nada, que a justiça do menor não deixa a PM agir. A PM passa por ele, mas não pode fazer nada. Eles mesmos falam, nós estamos de mão atada, nós não podemos fazer nada com ele. Aí ontem eu passei o dia todo no Juizado da Infância e Juventude e consegui esse papel, porque ele tem que cumprir pena socioeducativa e se for pego em qualquer lugar, ele pode ser recolhido, mas eu não estou conseguindo. Conseguiram encontrá-lo porque ele está aí sendo protegido entre aspas, né, dona Silvana? Está sendo aí, na verdade, criado por traficante. Ele acha que está sendo protegido. Ele está preparando a morte dele, porque traficante não protege ninguém. A droga, ela não protege, ela mata, ela destrói famílias. E como ela está destruindo a minha, tem 5 dias que eu não durmo, eu não sei o que é comer atrás do meu filho. Situação complicada, Alex. Vamos ali, dona Silvana. Dona Silvana estava me contando que ela comprou até mesmo, André Marques, ela comprou umas camas aqui, essas camas são de ferro, para aprisionar, para acorrentar o filho dentro de casa, para ver se ele para de dar trabalho, não é mesmo, dona Silvana? Comprei, eu vou comprar uma corrente hoje, essas camas o empresário me deu, eu vou acorrentar ele, porque se a justiça não está me ajudando, eu tenho que acorrentar. É a única solução para eu não matar um pai de família amanhã. Porque o caminhar do trem está desse jeito, ele vai matar um pai de família. E dentro de casa, como ele é com a senhora, o que ele falou antes de sair de casa? Ele é bruto, tem dia que ele tá calmo, tem dia que ele tá bruto. Ele ficou mais bruto, porque agora ele disse que quer uma moto, ele quer isso. Eu falei para ele, se ele comprasse uma moto sem trabalhar, eu ia entregar a moto para a polícia. O traficante deve ter oferecido a moto, né? E eu, como eu não tenho condição de dar a moto, e ele é menor, ele foi morar com o traficante. Está morando num pau de Serra Branca aqui embaixo. Situação complicada, já procurou muita ajuda e nada. Menina, eu já falei para você, eu já bati em tudo quanto é porta. Porta. Ontem eu cheguei do Juizado da Infância e Juventude, era 7 horas da noite. E não consegui nada, só consegui esse papel, nada para deter ele. Não consigo deter ele. Tem outros filhos dentro de casa, mas Matheus está dando trabalho aí e tem tomado todo o seu tempo. Todo meu tempo. Eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para lavar uma louça, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo, eu trabalho no salão lá na Noroeste, eu não tenho tempo para nada. E não é falar que ele não teve nada. Eu tenho um irmão que viajava com ele para a praia, faz tudo por ele, mas o traficante quer dar a moto. Então uma vez ele foi da PAI, passou pelo esse juizado lá da T30, foi liberado no dia seguinte. O outro ele ficou 30 dias, 40 dias lá no 7º. Muito comum ver uma mãe denunciando o próprio filho. O sofrimento é muito grande para que isso viesse à tona? Deixa eu te falar, amanhã se ele mata um parente seu, mata você num sinaleiro, sua mãe vai sentir, não vai? Eu também sinto, eu sinto a dor da mãe que está perdendo um filho, eu não quero que meu filho venda droga, eu não quero que meu filho destrua a família. Quantas famílias vão ser destruídas? Quantas famílias, se meu filho se tornar um traficante maior, se eu não conseguir parar ele agora, ele vai matar muita gente. Ontem ele estava procurando um S10 para roubar, para trocar em droga. Até quando? Que leis são essas do Brasil? Nós estamos em época de Copa, nós estamos em época de eleições. Aquele Batista Custódio do Diário da Manhã diz que a gente tem que pedir socorro para os filhos. Eu estou pedindo socorro, mas nenhuma porta é aberta para mim. Meu filho tem que matar, meu filho tem que ser morto. Aí a autoridade tomar providência, vir cá e falar que a mãe não soube educar. Eduquei, eu dei bom, eu dei tudo, roupa. Eu ando de chinela havaiana para o meu filho ter um tênis caro. Os vizinhos tudo aqui me conhecem. Eu não estou trabalhando porque eu estou 24 horas fazendo o papel da polícia. Eu estou andando atrás de traficante. Eu estou enfrentando traficante. A vida dos meus outros 3 filhos que moram aqui está arriscada. Eu não durmo de noite com medo de invadir minha casa e me matar, porque é isso que a polícia não pode fazer nada.
Eu peço aos políticos, com essa lei do menor, gente, eu sou mãe, vocês são pais, vocês tomam providência. Meu filho está na mão do traficante, meu filho foi adotado pelo traficante. Na Suécia está fechando presídio, no Brasil está fechando escola. Que leis são essas do Brasil? Eu estou perdendo meu filho para o traficante, porque eu não tenho uma porta aberta. Eu estou pedindo socorro para os políticos, para a polícia, eu estou pedindo socorro. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu sou mãe, eu não quero que meu filho amanhã mata um filho de um deputado, porque a hora que mexer com um deputado ou um promotor, igual esse promotor que perdeu a filha dele lá por causa do celular, quem sabe pode ter sido meu filho de capacete. Bom, a reportagem foi veiculada na sexta-feira. Entramos em contato com o comando da Polícia Militar, comandante Silvio, coronel Anésio e toda a equipe da Polícia Militar se sensibilizou com essa situação e com um mandado judicial em mãos, o jovem MLC está em casa. Não sabemos até quando. Agora, Marcelo, que era um discurso para ser feito no plenário da Assembleia e da Câmara, era, né? Primeiro os agradecimentos, né, à Polícia Militar, a toda a corporação da Polícia Militar, que entendendo o sofrimento da mãe e também atendendo a nossa solicitação, se empenhou, né, pelo menos até hoje, ele ainda está sob a guarda da mãe. Amanhã nós não sabemos, mas os nossos agradecimentos à corporação da Polícia Militar no comando do comandante Silvio. Muito obrigado a todos e principalmente, né, a capacidade das pessoas de pelo menos tirar esse menor, como a mãe já disse, né, que foi adotado pelo traficante, devolveu para a mãe. Mas as leis no Brasil não sabem até quando essa mãe vai ter poder sobre esse filho. Marcelo. Normalmente esse é o tipo de depoimento que dispensa qualquer comentário. Ele contém todos os elementos que é aquilo que a gente fala cotidianamente aqui, naquela debate sobre a questão da insegurança. A gente fala que você tem todos os elementos. Você tem leis que são insuficientes, que são poucas, que são fracas para combater o problema. Você tem uma polícia que às vezes acha... gelo. Enxuga, às vezes faz vista grossa, outras enxuga gelo, e às vezes as duas coisas misturadas, porque sabe que esse é o problema, né? Quando você, um rapaz, um adolescente entra nesse esquema do traficante, se acontecer alguma coisa com ele, aquilo que a gente está conversando em outro aspecto aqui, se ele for pego pela polícia, se ele for receber um flagrante, não estou falando desse menino não, qualquer um que esteja, na hora que ele chegar na delegacia, chega já um advogado junto para cuidar do rapaz e tirar ele da... E o policial que fez a apreensão vai responder depois a um inquérito disciplinar, porque não pode... O próprio policial, ele vai estar na mira, porque ele vai voltar para as ruas e vai desenvolver outras ações contra outros criminosos, inclusive contra o tráfico, e muitas vezes sem as condições necessárias para fazer esse combate. Em resumo, o Brasil, como um todo, precisa resolver esse problema da insegurança. E principalmente em relação ao tráfico de droga. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Todos os levantamentos mostram que de 7 a 8 homicídios que acontecem hoje no Brasil têm algum tipo de envolvimento com droga. Então a lógica diz que se as autoridades tiverem essa opção como prioridade na área de segurança pública, você vai estar salvando vidas, acima de tudo. Aí entra o quê? A repressão ao tráfico, tem que ser com todas as forças, são as forças de segurança envolvidas, as forças administrativas, os governos envolvidos, o judiciário envolvido, o legislativo com leis mais duras envolvidas e, do outro lado, o Estado também para dar a atenção aos
usuários de droga e as famílias, coisa que também inexiste hoje. É uma questão complexa, mas que o país precisa enfrentar. Ah, Marcelo Goiânia, é isso mesmo. É um besta que é jornalista numa cidade no centro do país, num estado fraco. É um tópico. Pode ser utópico, pode sonhador. falar o que for. Pode falar o que for. Mas a bolinha de cristal está ali, ó. Tudo que a gente fala aqui, normalmente, as coisas vão acontecendo nós vamos continuar falando disso. Isso é que o país precisa. Se alguém quiser realmente combater a violência, tem que começar combatendo o tráfico de droga. Isso tem que ser uma opção de governo, de força de segurança e, acima de tudo, da sociedade. É um problema que começa com um problema social, famílias degradadas, a sedução que esses traficantes exercem sobre essas pessoas, porque nós temos uma matéria aqui, onde um pai, ele usava a esposa e uma filha de 2 anos para ficar vigiando, porque ele ficava a madrugada toda vendendo tráfico, punha a filha de 2 anos e a esposa, se a polícia chegasse, para avisá-lo. Ele foi preso, disse que ia mudar de vida, só que ele faturava 3 mil por noite. Será que uma pessoa dessa vai querer ganhar um salário mínimo? Então, é uma questão social, depois vira uma questão de saúde pública, até entrar numa questão de segurança pública. Nós falamos sobre isso aqui, Marcelo. É uma questão social também. De repente, esse menino aí, tirando apenas como exemplo, tá? Ele ganha a moto do traficante sem fazer absolutamente nada. E fica na mão dele pro resto da vida. Ele tem que ser só leal. Ele tem, os nossos filhos, os adolescentes, as crianças de hoje, têm que crescer dando valor ao trabalho. Coisa que não acontece no país. Certo? Porque o exemplo que vem de cima é muito ruim. Sim. Enquanto sociedade, virou lugar comum, o esperto é aquele que se dá bem sempre, não importa como. Ele passa a perna, ele paga para furar a fila, ele paga para conseguir negócio público, paga para tudo e é o cara. E se acha ético. Essa semana, por exemplo, nós tivemos quando eu falo que o exemplo vem de cima, Ike Batista, que já foi o suprassumo do empresário, o exemplo que todo empresário gostaria de ser, teve as contas bloqueadas, aí revela, poxa, o cara deve imposto para tudo quanto é lado, não paga nada para ninguém há muito tempo em termos de imposto, e no entanto ele consegue ter conta em 14 bancos diferentes, gente. Como é que isso acontece? Eu li... O cidadão comum não acontece isso com o cidadão comum, gente. Eu li um artigo que eu achei excelente. Diz, o Brasil é dos ricos. Nós temos aqui helicópteros, navios, iates, lanchas, que deveriam pagar impostos. Chegam a quase 150 milhões de reais e não pagam. O Ike passa por isso. O cara compra uma Ferrari e não paga IPVA. Pois é. Esse é um grande problema. Aí depois o cara que tem um Uno, um Fusca, um carro popular, se ele não pagar, pega ele na fiscalização, leva para o Parque Detran e fica lá. Gente, para com isso. Nós precisamos chegar a dar um fim nisso. O país não aguenta. Esse descrédito, inclusive, que as pessoas têm em relação à classe política, em relação ao país mesmo, nasce daí. Esse é um país que está favorecendo o privilégio é que manda, a mordomia que manda, a corrupção que manda, é o jeitinho que manda. Isso tem que mudar. O grande problema, Marcelo, podia colocar no vídeo aí o nosso torpedo para que as pessoas possam se manifestar, seja pelo WhatsApp ou até mesmo pela mensagem. Inclusive o vereador Clécio Alves, presidente da Assembleia, deveria levar essa mãe para ouvir, para que os nossos parlamentares ouçam o que essa mãe passa, né? Porque é comum a gente ouvir aquelas pessoas que têm a capacidade, o dever de proteger, falar, eu não sabia. Então, acho que o que essa senhora disse teria que ser dito num plenário da Assembleia, no plenário da Câmara, né? E aí o seu vereador Clécio Alves, ouvindo o presidente da Assembleia, o Dr. Helder Valim. Dr. Helder Valim, né? Convide essa mãe para falar na Assembleia
para os nossos parlamentares, porque eles têm essa capacidade de poder. E o grande problema no Brasil é que as leis, elas nos dão direitos e obrigação. O cidadão de bem, ele se depara só com as obrigações. Aquelas outras pessoas que querem burlar, utilizam os direitos, né? Esse é o grande problema, né? Eles se apoderam dos direitos, mas não cumprem as obrigações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é fantástico, mas ele não dá nenhuma obrigação, ele só dá direitos. E assim as coisas vão. E nós temos aqui, Marcelo, para falar também, né, de uma semana tumultuada, houve aí um protesto no Eixo Anhanguera, nessa semana agora, na quinta-feira, aonde um grupo, né, intitulado aí, eu me lembro, né, chama-se Aliança, não sei do que, eu me lembro dos países palestinos, né, onde tinham ali um porquê de terem essas coisas. E eu não vejo nenhuma racionalidade na destruição do bem e do patrimônio público. Vamos ver as imagens do ônibus que foi incendiado, é um ônibus ali, que faz o Eixo Anhanguera, tem uma capacidade de transportar até 1.400 pessoas por dia. Aconteceu um manifesto pacífico, e desse manifesto pacífico, Marcelo, um grupo intitulado aí, eu não sei, né, Libertadores, não sei de quê, tal, atearam fogo no ônibus, destruindo um patrimônio privado. Depois, o que mais me deixa perplexo é que esse grupo, ao chegar à delegacia, já tinham 4 advogados lá prontos para libertá-los. Então, falta advogado para as pessoas que precisam. Agora, para pessoas que depredam o patrimônio, né, seja ele público, privado, seja ele o que for, sobra advogados. Eu me recuso a acreditar que esses advogados tenham ido até a delegacia comovidos ou até mesmo outro sentimento que possa ter levado para defender essas pessoas que praticaram essas cenas lamentáveis que eu particularmente, eu passei a ver essas cenas de um tempo para cá. Eu fiz jornalismo, faço há 25 anos, quase 30, não me lembro de ter visto, né, nem naquela mobilização que houve na Praça Cívica sobre o transporte alternativo, aonde morreu um motorista, eu nunca vi mobilizações não, né? Ações assim tão agressivas iguais a essa. E você, Marcelo? Vai em cima desse país que a gente está vivendo. Esse é o tipo de coisa, antes de ser uma ação política, para mim, do jeito que é colocada, é uma ação criminosa e tinha que ser respondida como tal. Porque, estamos lutando em favor do povo. Eu te pergunto, um pai de família, uma mãe de família que está voltando para casa em função desse episódio aí, teve que esperar 2 horas para entrar no terminal Praça da Bíblia para poder embarcar de volta para casa. Ou então sujeitar a pagar um táxi, ver outra forma de voltar para casa. Esse cidadão comum, será que ele chegando em casa 10h30 da noite, meia-noite, quando ele deveria chegar a umas 8, 8h30, será que ele se sente representado por esse pessoal? Lógico que não. Certo? Aí entra aquele lá, e não deu 2 milhões de reais de prejuízo, principalmente o Metrobus, com essa brincadeira. Quem paga essa conta? Os usuários. Os usuários que vão pagar na tarifa, o sistema que vai financiar a reposição desse ônibus queimado, os outros que foram depredados, certo? No Rio, aconteceu essa semana um movimento irresponsável, quase 500 ônibus depredados, 2 milhões de reais de prejuízo. E o interessante é que aconteceu no dia seguinte, não, ninguém é responsável, pá. Então, quem queimou esse ônibus do Eixo Anhanguera, semana que vem vai ter mais. Essa é a mensagem que as autoridades dão. Certo? E a coisa não é reprimir movimento social, não. Isso aí, botaram fogo aí, alegando que a polícia tinha levado para a cadeia 4 do grupo. E não foi. Por isso que não levou ninguém, levou depois que botaram fogo.
Exato. E chegando na delegacia já tinha ali Então, 4 advogados. Não, fica o boato tem força maior, fica aquele clima tenso, um acende o fogo e o resto vai atrás. Está faltando, esse país precisa ser rediscutido, mas rediscutido mesmo. E não é que os grupos que defendem aí, o interessante é que no dia seguinte uma cidadã comum ligou na rádio, eu comentava contigo, falando o seguinte, olha, os estudantes estão querendo o quê? Eles estão reclamando de aumento de passagem, deixa aumentar esses 10 centavos, o estudante inclusive não está pagando o ônibus agora, o que eles têm a ver com o aumento de tarifa? Porque a grande bandeira desse movimento era o passe livre estudantil, o passe livre está aí. Tem que mudar para a melhoria do transporte, mudar para a melhoria do transporte, mas sem envolver a sociedade não adianta. E tem aqui a participação de um telespectador ou telespectadora, ela fala, o Globo Repórter passado sobre a seleção em Copa teve a menor audiência já registrada pelo Ibope. Isso é reflexo do povo? A gente já entra numa outra questão, sei. Né? A primeira questão da Copa não empolga muito, não, mas existe um fenômeno acontecendo hoje, em termos de, não só da Rede Globo, não, os veículos de comunicação, de uma maneira geral, não existe mais aquela audiência massacrante, nenhum veículo consegue manter. Isso porque, pela diversidade dos veículos de comunicação, das formas de comunicação, pela opção que as pessoas estão fazendo por mídias alternativas, pela internet, pelas redes sociais, pela TV a cabo, pela TV por assinatura. E a Globo tem sentido uma diminuição geral de audiência. E no caso da Copa, qualquer programa hoje que se faça na Copa, e normalmente querendo enaltecer o evento, é tiro no pé. A animação com a Copa nunca foi tão baixa. Nunca antes na história desse país eu vi as pessoas tão apáticas, tão desanimadas com a realização de uma Copa do Mundo. E nós estamos preocupados, né, com a nossa economia, de educação, segurança, né, que deveria estar acima de qualquer isso. E quem mandou a pergunta foi o senhor Celso, do setor Bueno. A gente agradece demais pela gentileza do senhor e tem um número aí do Torpedo para que as pessoas também possam participar. Marcelo, vamos entrar aqui na questão política, né? Daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo, porque os nossos colaboradores, patrocinadores, né? A gente tem que sempre entender que eles fazem parte desse projeto nosso. Teve o tal do Fora Paulo, que aconteceu nesse final de semana. 15 pessoas, 14 pessoas compareceram. Não é uma atitude democrática, né? Primeiro, essa convocação via rede social está demonstrado que nem isso aí, eu posso, nem na época do Fora Marconi, teve querer vender que foi convocação. Não teve só convocação por rede social, não. Teve articulação também, reuniões que foram feitas de preparação e tudo mais. Esse aí do Paulo foi no esculacho, 14 pessoas, e ainda deu confusão. Você junta 14 pessoas para fazer alguma coisa, dar confusão é brincadeira. Mas manifestação à parte, falta de apoio à parte, principalmente porque o povo não está querendo nem saber de política, é um desrespeito à democracia esse tipo de movimento. Assim como o Fora Marconi lá atrás foi, o Fora Paulo também é um desrespeito. Precisa ser entendido. Fora Dilma, fora Lula. Fora Dilma, parará, parará, parará. O que ganhou as ruas e que teve repercussão, sim, foi o Fora Collor, porque existia uma série de denúncias de irregularidades contra o Collor. Isso desagou num processo de impeachment no Congresso Nacional e houve uma mobilização nacional para isso, certo? Agora, em relação ao Paulo, Fora Paulo, por quê? O Paulo está sendo alvo de denúncia de corrupção? O Paulo está sendo alvo de qualquer tipo de suspeita? Não. A bronca aí é que ele é incompetente. A gestão dele é ruim. Agora, isso é um fato. Isso é um fato que pode ser questionado e tudo mais, mas essa é uma visão que muita gente tem, que a gestão do Paulo é incompetente. Eu, particularmente, continuo achando que o Paulo, enquanto cidadão, continua sendo muito bem intencionado. Eu, particularmente, tenho essa visão. Não, até mesmo porque, Marcelo, aqui o nosso jornalismo,
nós temos o discernimento de separar a pessoa Sim. do gestor. Nós Eu estamos tenho- falando sobre a administração e O que o Paulo. Marcelo fala é sobre a pessoa de Paulo, que também tem o meu respeito. Paulo Garcia, médico, professor da Faculdade de Medicina, diretor da Unimed, homem público, continua sendo, para mim, perfeitamente uma pessoa, perdão, extremamente responsável, respeitável. Porém, gestor... Agora, a gestão dele é uma tragédia. Perdão, essa questão do lixo é uma prova da incapacidade de articular, de coordenar soluções, de evitar que o problema... Isso é uma coisa. Agora, o mau gestor, você corrige no voto. Não é na forçação de barra, pedindo para sair, até porque o fórum adequado era a Câmara. E a Câmara parece que não está nem aí para resolver isso. Dentro da Câmara, né, há uma insatisfação muito grande, porque, segundo alguns vereadores, são recebidos pelo prefeito, mas as ações, elas não acontecem. Tanto é que nós temos problemas graves em Goiânia. Essa semana, a Avenida Independência teve que ter sido interditada. Temos aí outros problemas cruciais, né? A questão dos eixos, inclusive eu conversei com um especialista nessa área, o professor da IFEG, ele estava falando que essa solução que está se dando ao transporte coletivo não vai resolver, e também talvez a forma do prefeito de querer fazer uma coisa certa, mas da forma errada, né? Criou muita secretaria, e todo mundo sabe que secretarias são engessadas, tanto é que a presidente Dilma já criou mais de 30 autarquias, ou seja, empresas que têm a sua capacidade de contratar serviços, pagar, e aí dar uma dinâmica maior, coisa que o prefeito Paulo Garcia fez o contrário, né? Ele tirou agências, autarquias e transformou quase tudo em secretaria. Aí engessa a cidade, né, Marcelo? E tem dois exemplos aí desse aspecto de problema de gestão. Essa semana o Jornal Popular mostrou a T63, essa ponte aqui sobre o Córrego Cascavel, com a estrutura exposta. Parte da estrutura dela exposta. Nós temos imagens. Nós temos já estamos imagens falando aqui. disso há muito tempo, a gente tem as imagens. Isso em função de uma erosão. Aí, a pessoa da Secretaria de Obras responde, não há risco nenhum. Mas não tem Mas nenhum não tem documento. laudo técnico, não tem nada que abalize isso. É a mesma coisa do pessoal da prefeitura querer discutir a tal da mudança do plano diretor com os técnicos da universidade sem levar argumentos técnicos para isso. Esse tipo de debate, esse tipo de discussão tem que ser travado. É muito ruim. Você quer outro exemplo? A gente vai andando na cidade, alguns pontos aí, e a gente não descansa, né, André? Esse lado crítico, esse lado jornalista observador. Quarta-feira agora, dia 14, completa um mês de uma decisão da Justiça para a Prefeitura arrumar o problema do Parque Cascavel. Isso. A terra, a areia, está tomando conta do lago. E aparentemente não foi feito absolutamente nada para resolver o problema. O que vai adiantar chegar na quarta-feira? Nada. Nada. E sobre essa questão, né, a gente já falou aqui várias vezes, nós estamos debatendo há muito tempo essa questão dos eixos, dessas coisas que estão sendo feitas, alertamos, né, e na sexta-feira o Jornal Popular trouxe aí o que a gente já falou há muito tempo, o risco que tem aqui da ponte da Avenida Cascavel, que passa pela T63 e tem um trânsito intenso e pesado. Aí a CEMOB respondeu que não há riscos de desabamento da ponte, porém não existe um estudo técnico que garanta isso. E a gente lembra do fato que aconteceu recentemente em Aparecida, antes do feriado, a Avenida São Paulo havia um risco iminente de que houvesse ali, já haviam fissuras, e que houvesse ali um problema na Avenida São Paulo de mais uma parte da pista ela ruir. E aí os técnicos da prefeitura sabiam de tudo, mas esperavam o final do feriado para começar as obras. Só que vieram as chuvas e abriram uma cratera.
falta de gestão no Brasil inteiro, Exatamente. né? Então isso aí, mas voltando à sua pergunta inicial, é isso. O Paulo merece o respeito enquanto cidadão, enquanto homem público. Ele continua sendo, para mim, pessoalmente, um sujeito bem intencionado. Mas a gestão é falha. E isso a gente não se corrige através desses movimentos de forçar para quem a saída de uma pessoa que foi eleita pela força do voto. Isso precisa ser respeitado para o próprio fortalecimento da democracia. Aí pode dizer, não, mas se ele é incompetente, a sociedade tem o direito de tirar. Tem. Mas tem que colocar em prática mecanismos que sejam saudáveis a essa democracia para fazer. Não é ir para a rua, sair agredindo gente, do jeito que já aconteceu, 14 pessoas teve agressão. Não é agredindo gente, não é batendo boca na rua que a gente vai resolver esse problema. Isso aí é verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial para valorizar os nossos patrocinadores. Na volta a gente fala sobre a política, né? O presidente Dilma, apesar de ter feito um discurso em 1º de maio com o objetivo de motivar a sociedade, parece que as coisas não aconteceram como esperado. E tem também o cenário aqui de Goiás, uma aproximação de Íris com Caiado, Vanderlan também. Então, ou seja, muita coisa acertada, mas nada definido. E aí, só rapidamente aqui, né, o Celso, setor Bueno, ele pergunta, será que vamos ver muitos turistas sendo assaltados e mortos na Copa, ou eles serão um tratamento diferenciado pelos menores infratores? Ou seja, a bandidagem que está crescendo nesse país. Eu penso que vai acontecer como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos, né? Vamos fazer um acordo com os criminosos. Vocês não matam e nós não prendemos. Vamos fazer uma trégua enquanto acontecer os... só assalto e de preferência que não seja nenhuma celebridade. Um instante só, a gente está de volta com o Jornal Argumentos. Volta com o Jornal Argumento, né? E aqui o Celso ainda manda mais comentários, né? Ele fala que seremos notícias em todos os tabloides do mundo. Penso que a Dilma, se pudesse voltar atrás, hoje a Copa não seria no Brasil. Deve estar pensando, tá dentro agora, vai ser um fiasco, realmente. Mas isso está dentro do que a gente vem falando aqui, né? Há muito tempo. A Copa em si é um evento fabuloso, uma oportunidade muito boa para o Brasil mostrar que seria eficiente, o tal do legado, fazer investimentos em infraestrutura, que seriam principalmente em termos de aeroportos e mobilidade, transporte, que é a mobilidade, né, que é obras viárias e obras que melhorem o transporte coletivo. No entanto, muito pouco se avançou. Tem obra aí sendo planejada que começou para a Copa, vai ser entregue em 2015, tem coisa ficando para 2016, tem obra que nem começou ainda. Então, no frigir dos ovos, eu já falei, a Copa do jeitinho, vai ser do nosso jeito. Nós vamos ter estádios modernos, em torno dos estádios. Muito provavelmente nós não vamos ter problemas de mobilidade, de trânsito, porque, ao que tudo indica, vai ser feriado nos dias de jogos. Esse é o grande problema. Não, nos locais, na cidade sede, certo? Vamos chutar aí, se for jogar Costa Rica e Colômbia, nem sei se vai ter esse lá em Natal, por exemplo, eu estou chutando, tá? É feriado em Natal. Então o turista não vai ter problema para se deslocar, porque vai ser feriado lá. Não, agora, o que está acontecendo, Marcelo? Agora, o problema é esse. Vem um jornalista do New York Times para fazer uma matéria sobre como o Brasil está se preparando para a Copa. E no segundo dia ele é assaltado. Então não tem jeito, né? Aí o problema não é só com o turista, não. O problema é de segurança do país. Não, e o mais importante de tudo é que nós estamos há 30 dias e 2 meses da abertura da Copa e é um paradoxo insólito, ou seja, uma situação que nunca aconteceu. Em São Paulo existem uma avenida de grande movimento. Em São Paulo vai ser feriado. Do outro lado da avenida já não é mais São Paulo, é o município. E a Câmara lá, ela não quer que seja feriado, porque é o momento em que o comércio pode faturar. Então, ou seja, durma com barulho desse.
E muitas câmaras municipais, onde sediarão esses jogos, inclusive falam, não há consenso do feriado, porque é a oportunidade do comércio. E outro fato também que agrava essa situação, Marcelo, é a própria Polícia Federal, que não está equipada, não está valorizada, não recebeu absolutamente nenhum incentivo. Inclusive, eu conversei com um agente da Polícia Federal no aeroporto dias desses, ele falava que São Paulo vai sediar ali 15 seleções ali em São Paulo estarão, e só tem 20 equipes da Polícia Federal, sendo que o mínimo seria 4 equipes para cada seleção. Então, ou seja, é o que você falou, vai ser a Copa do jeitinho, tomara que não termine no tapetão, né? Então, isso aí em tudo. Os problemas que nós devemos enfrentar em termos de aeroportos não são problemas da Copa em si, mas são problemas que os nossos aeroportos já têm rotineiramente. Os problemas de mobilidade serão os mesmos problemas de mobilidade que as cidades convivem. Os estádios, por exemplo, os problemas que apresentarem são os mesmos, não vão ser os mesmos problemas, aliás, porque são estádios já construídos, concebidos diante de uma concepção mais moderna e devem funcionar bem, deve ser o que funciona bem. Mas é um absurdo. Existem equipamentos, por exemplo, a serem instalados nos aeroportos, que estão programados tem 12 anos. E ainda não chegou, vai chegar para o mês que vem, muito provavelmente. Não vai dar nem tempo do pessoal da operação de aeroporto treinar, estar em contato com a evolução tecnológica da coisa. É um absurdo, não há segurança total em relação ao fornecimento de energia elétrica. Já pensou se acontece alguma coisa? E aí nós estamos no risco iminente de ter agora um racionamento. E é normal ter um aumento de consumo, especialmente na cidade sede, em função do aumento do número de pessoas que vão estar lá, do número de pessoas que vai estar circulando. Não existe segurança, 100% de segurança a respeito de transmissão de televisão, transmissão de dados. O 4G virou sonho. Então, eu lembro aqui, quando eu estagiava ainda, início de carreira, lá na Rádio Universitária, a gente recebeu algumas equipes da Suíça que vieram fazer amistosa aqui durante a preparação, tudo. Eu me lembro de um jornalista, eu esqueço o nome dele, ele ficou com a gente na cabine, a gente conversando em francês, em inglês com ele e tal. E a dificuldade na época era arrumar, nós conseguimos com um colega do Diário da Manhã para ele ir à redação do Diário da Manhã na época para transmitir fotos e texto para um jornal lá na Suíça. Coisa que hoje você não tem isso, totalmente descomplicado. Pela internet já resolve tudo, né? Mas, claro que as pessoas vão se virar, mas não existe segurança total, nem nas telecomunicações, nem no fornecimento de energia elétrica. É difícil. Principalmente, Marcelo, você tocou num ponto importante. As operadoras de telefonia, elas não têm ainda capacidade para atender o serviço local. Agora, imagine, vindo para cá, emissoras de todo o mundo utilizando o nosso serviço de internet, que é muito fraco. Então, ou seja, podemos ter uma pane. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não, mas volta e meia, o meu celular fica um tempão, acho estranho, um tempão sem tocar, né? Aí depois começa a tocar, você não atende mais, não? O que é? Você está sem serviço e não sabe. E existe uma agência que regula essa questão, inclusive multou muitas operadoras. As operadoras fizeram um pacto, aquele pacto que nunca se cumpre, e estão operando normalmente aí. Mas vamos falar agora sobre a pesquisa da presidente Dilma, né? Afinal de contas, no dia 1º de maio, a intenção da presidente Dilma era fazer um discurso para acabar com o pessimismo do brasileiro, principalmente nessa questão aí da economia, empregos, ou seja, era um discurso que se esperava que haveria um resultado positivo. Porém, uma pesquisa realizada nessa semana pela Folha de São Paulo, ela mostrou que a presidente Dilma, ela teve uma queda expressiva. Pode colocar no ar aí para a gente, por favor?
ela teve, né, hoje ela tem 37% das intenções de votos, e somando-se todos os outros candidatos, eles já se aproximam aí de 38%. Então, ou seja, a possibilidade de uma eleição ou de um primeiro turno, ou até mesmo de uma crescente no que se refere a essa questão aí da confiança, desse aspecto da presidente Dilma, a coisa ela não aconteceu. E tem aí o ex-presidente Lula, né, aparece com 49% das intenções de votos, sendo que em eleições anteriores ele batia 55, 56, 57, né? Então é um cenário aí complicado para a presidente Dilma, pelo menos assim na pesquisa que foi apresentada agora, Marcela. É um sinal triste, né? Porque nós não queríamos isso, é ruim para o Brasil. O único dado positivo que a pesquisa traz é que isso, o discurso do 1º de maio, talvez não, certamente contribuiu, porque mexe com da notícia boa, positiva, que é do Bolsa Família. Aquela da correção da tabela de imposto de renda é para bobo ver. Porque tirou dinheiro dos municípios e estados. Não, e aí vai vigorar em 2015, o cara que vai pagar em 2016, são as letras miúdas que não vai adiantar patavina nenhuma, não tem efeito prático nenhum. A única notícia boa que tem é que estancou a queda na avaliação do governo. Oscilou para baixo, foi apenas 1%, então isso aí manteve-se estável. Agora, os outros dados são todos terríveis. Apesar dela manter uma dianteira, o que a gente olha muito é a curva, né? E a curva da Dilma ela é descendente hoje, e principalmente a do Aécio é ascendente. Então você tem a rejeição dela é maior do que a intenção de voto. Isso. O eleitor, apenas 1% dos eleitores consultados declararam que não conhecem a Dilma. Então o campo para ela crescer é muito estreito. Quem continua, isso aí não precisa ter bola de cristal, quem continua tendo espaço enorme para crescer é Eduardo Campos, não significa que vá acontecer, ele vai ter que ter competência para convencer o eleitor. Sim. A questão a diferença nas simulações de segundo turno, tanto para Aécio como para Eduardo Campos, a diferença caiu pela metade em relação à situação de 2, 3 meses atrás. Então, o quadro não é bom para Dilma. Está longe a eleição ainda, há tempo de fazer coisas ainda para tentar, mas existe o sentimento de mudança e existe aquela interpretação, inclusive dentro dos próprios defensores da presidente, que ela pode ter chegado ao teto muito antes do que deveria ter acontecido. E uma outra informação de bastidor também é que reuniram um grupo de 50 eleitores, colocaram o Lula ao lado da presidente Dilma, perguntando se o presidente Lula pedisse voto para a presidente Dilma, se eles votariam. Dos 50, 40 disseram que não. Então, essa capacidade de transferência de votos do presidente Lula para a presidente Dilma também é outro fator, né? E outro aspecto também que você falou é que o presidente Lula, que teria também uma capacidade de influenciar nesse crescimento, o presidente Lula também já está estagnado, o conhecimento, até mesmo 100% dos eleitores conhecem Lula, sabem quem é Lula. E então, acreditam que só ele é capaz de fazer as mudanças. Existe um sentimento, 74% dos eleitores querem mudança e 38% dos eleitores apontam que Lula é o cara para fazer as mudanças no país. Isso é outro fator triste. Aquele contrassenso que a pesquisa traz, mas é isso que o eleitor está pensando. A gente não tem que ficar brigando com números, né? E existe esse outro aspecto. Quem tem mais possibilidade de crescer hoje é Eduardo Campos. E o outro ponto interessante que a pesquisa traz nos seus levantamentos paralelos é que mais de 80% dos eleitores são contra o voto obrigatório. Isso certamente é pelo desprezo, pelo asco que a população tem em relação à política hoje.
A rejeição muito a grande. rejeição. O cidadão, isso aí é outra coisa que cresce, que é o número de pessoas que pretendem anular o voto, ou votar em branco. Esse aumenta justamente as pessoas que estão insatisfeitas e que acreditam que não deveriam nem ser obrigadas a ir na sessão eleitoral para anular o voto, para votar em branco. Mas elas estão cobertas de razão pelos últimos acontecimentos. Não. Deixa eu só fazer Isso eu não discuto não pelo seguinte, o voto do jeito que ele é feito no Brasil hoje, ele não é direito, ele é um dever. Isso. Ele é um Mas dever. nós lutamos por isso, né? Nos diretas já. Isso. Agora, o que acontece, né? Eu falei que durante 30 anos aí nós lutamos pelo direito de votar. Hoje nós não queremos votar, mas está bem explicado, né? Nós estamos vivendo no Congresso Nacional uma situação que parece uma piada. CPI em cima de CPI, foi aprovada a CPI da Petrobras. Haverá pelo menos aí 3 ou 4 sessões para que os partidos possam indicar os componentes dessa CPI. Provavelmente não será indicado ninguém. E aí passa-se a responsabilidade para o presidente do Congresso Nacional, que é Renan Calheiros. Ele tem mais 4 sessões para indicar. Só que dificilmente ele vai fazer isso, porque a principal pessoa envolvida no esquema da Petrobras é braço direito de Renan Calheiros. Então o cidadão ele fica realmente indignado com uma situação igual a essa, né? Ou seja, pedimos o fim da corrupção, mas para o próximo, né? Para nós, não. Então essa questão de CPIs vão morrer, estão colocando CPIs sobre CPIs e, na realidade, não há uma união no Brasil da parte política ou até mesmo do executivo e do judiciário para que essa questão política ela seja menor do que os interesses do cidadão. E a gente tem que ser justo que nem a oposição está querendo para valer a CPI, não porque quer. Sabe que avalia, né, a oposição avalia que o estrago que já foi feito através da divulgação dos negócios suspeitos da Petrobras é muito forte. Exatamente. Isso então, é muito forte já. E mais, a Petrobras é uma empresa muito bem estruturada, certo? Você pode questionar a postura de gente lá, mas normalmente você tem diretores muito bem capacitados, que estão acostumados a lidar com mercados que movimentam bilhões de dólares diariamente. O nível é totalmente diferente. Eu particularmente vi parte do depoimento da Graça Foster, que é a presidente da companhia, para um grupo de, não sei se de senadores ou deputados, senadores. Show. Ela deu show. Inclusive, mas tão preparada, porque naquilo que não tinha, por exemplo, vamos aí, o caso de Passadina, por exemplo, certo? Você vai discutindo e chega a um ponto que você não tem como justificar o prejuízo que a Petrobras teve. Mais de 1 E bilhão. ela chegou, a Petrobras teve prejuízo mesmo, a operação foi ruim para a companhia, mas isso é coisa de mercado, certo? Isso aí é verdade. Então esse acredito que seja o temor da oposição. Você abre uma CPI para causar dificuldades para o governo e na hora, na hora você fica com uma coisa na mão, você não sabe o que vai fazer. A última CPI, né, a CPI do Cachoeira, que o diga. Tem uma pergunta aqui. Mandela foi aplaudido na abertura da Copa da África do Sul. Será que Dilma vai na abertura? Será que teremos a Bolsa Copa? Só assim poderei assistir os jogos. A presidente Dilma já disse que não vai à abertura dos jogos. A gente vai continuar aqui falando sobre a questão aqui da pesquisa. Só mandar um forte abraço para o nosso companheiro, amigo, né? Guerreiro, o Nerivan, tem um programa aqui todos os domingos, sábado, aqui na TV Capital. Forte abraço a você, acompanhando a gente, e também na Rádio 1000 pela manhã. Eu acho que o Brasil cresce assim, né? Através do trabalho, né? Nerivan acorda de madrugada, igualmente ao Marcelo, não tem hora para dormir, está todos os dias da mesma forma que os empresários estão trabalhando para gerar a economia, movimentar. Só que a presidente Dilma, durante o discurso dela, ela falou mais de 10 ou 12 vezes de reformas,
mas não apontou nenhuma. Padecemos da reforma tributária, trabalhista, fiscal, que daria condições para que nós tivéssemos competitividade. Mas, para atender essa legião de pessoas que estão aí, digamos, penduradas nesses projetos assistenciais, a carga tributária tem que aumentar. Inclusive, Marcelo, o próprio Guido Mantega, né, ele era um defensor intransigente da diminuição dos juros no Brasil e disse que chegaríamos a um dígito. Já estamos com 11,025. Então, ou seja, a política de juros é complicada. Um abraço, Nerivan. Obrigado aqui por nos assistir. Nerivan é um cara simplão, do jeito que eu gosto. Abraço, saudade de você, Nerivan. Agora, o Guido Mantega é um gozador, né? O que ele está fazendo com a tabela de imposto de renda é uma defasagem de mais de 60% e parece que está tudo bem. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco que acontece. É só no Brasil mesmo. Pagando imposto cada vez mais de gente grande. E tem mais uma coisa, em relação à Copa, a Dilma, se ela fosse, não vai, seria vaiada por parte das pessoas. E muito provavelmente aplaudido por outra parte, porque o país está ficando justamente dividido entre aqueles que gostam e os que não gostam de Dilma. Mas certamente seria um ambiente muito mais favorável do que a Copa das Confederações, porque nós teremos muito provavelmente público formado por muito mais estrangeiros do que brasileiros. Segundo, a Dilma, ainda voltando ao pronunciamento, é incrível como os nossos governantes se distanciam da linguagem do povo, né? E mentem. E aí por aí vai. Se você quiser ouvir a voz das ruas mesmo, tem que partir para coisa prática. Esse negócio do voto obrigatório já devia ter acabado há muito tempo. É a mesma coisa do racionamento de energia. Na época do governo Fernando Henrique, os gestores querendo dizer que a população aprovava o racionamento. Nunca aprova. Exatamente. Nunca. Para com isso. É querer convencer de que a gente gosta do horário de verão. Jamais. Agora tem uma jamais. experiência bem sucedida na cidade de São Paulo, porque lá o risco de racionamento de água era muito grande. Então eles lançaram lá uma campanha. Se a pessoa diminuísse 20% no consumo de água, ela teria 30% de desconto na conta. Sim. Eu acho muito mais inteligente, né? Essa a lição que ficou lá no racionamento de energia lá atrás, é que não foi compreendida. Muita coisa, o racionamento mesmo do país, ele foi evitado porque as pessoas tiveram atitude para economizar energia, trocar o tipo de lâmpada, mudar hábitos, tudo. Isso tudo foi feito e deu certo. Por que não fazer isso agora? Mas você dá uma recompensa também. Isso, põe no bolso, oferece redução no custo da tarifa para quem economizar energia ou água. Parece lógico. Mas aí a arrecadação ela é fundamental. Vamos ver a questão da pesquisa ainda, o programa está quase terminando, a gente tem que falar sobre outros assuntos, né? Nesse cenário A aí, se puder, Bruno, colocar para a gente, por favor, onde a presidente Dilma ela aparece aí com os partidos menores, e aí os números mostram aí, pode colocar no vídeo, né? A gente falou sobre isso. A Dilma tem 37%, Aécio Neves, ele já sobe aí para 20%, né? Eduardo Campos também tem aí um crescimento, né? Oscilação, né? Uma oscilação. Porque a gente tem que observar o mapa e o Eduardo tem oscilação, mas como você vê a curva, você tem que olhar a pesquisa. Se a curva é ascendente, muito provavelmente é crescimento, não é só oscilação. Exatamente. E aí, Pastor Everaldo tem 3%, Denise Abreu do PEN tem 1%, Eduardo Jorge do PB tem 1%, José Maria do PSTU, Eterno José Maria tem 1%, o Ranadolfo Rodrigues do PSOL, né, tem 1%, o Emael, Eterno Emael, ele traço, e depois o Levi Fidelix, mais uma vez, traço, Mauro e Azi também traço, brancos e nulos somam 16 e não sabem, agora tem 8. Vamos para o cenário B, né? Agora é interessante que nessa dos nanicos aí, em relação à pesquisa do Instituto Census, não foi colocado o nome do senador Magno Malta, que é pré-candidato pelo PR. Se o PR tiver candidato, ele é o candidato.
E ele apareceu em quarto na pesquisa do Instituto Censo, 0,4%, mas ele era quarto colocado. Exato. E não é citado na... Mas ele foi fritado pelo PR que criou Volta Lula, né? Mas como não vai ter o Volta Lula... Ninguém sabe. Pois é, não, em princípio não tem. A grande força que tem a pré-candidatura do Magno Malta é isso. Não tendo Lula como candidato, o PR lança ele como... A tendência é lançar como candidato à presidência. Aí nós já temos um cenário B, que é simulado, né? Tudo é uma simulação, onde aí os partidos menores são descartados e aí ficam só realmente aqueles candidatos com chances reais Coisa de gente grande. Exatamente. A presidente Dilma, ela aparece em primeiro lugar com 41, oscilando, né? Em outubro do ano passado, ela tinha 42. Hoje, ela voltou a ter 41, chegou a 47, depois 43. E aí vem o Aécio, né, que também mantém aí uma certa estabilidade, até mesmo dentro da margem de erro. E Eduardo Campos, né, também continua ali dentro daquela margem de erro. Aquelas pessoas que não sabem somam 7%, e as pessoas que pretendem votar branco e nulo somam 16%. E foi feito outro cenário também, um cenário C, aonde tirou-se a presidente Dilma e aí colocaram o presidente Lula como candidato. E aí o presidente Lula, como eu disse antes, né, ele já tinha 56%, dentro da margem de erro, mas pode considerar-se aí uma queda, 52%. No limite. No limite. Nesse caso, Aécio Neves, ele ganharia ali 3 pontos, né? Essas pessoas, claro, que estão tirando pontos do presidente Lula. E a gente tem ali já o Eduardo Campos com 14% das intenções e aí, de votos. Eu não lembro qual que é o dado da espontânea nessa pesquisa, tem outro dado que é terrível, é que Aécio Neves já aparece em segundo, é o segundo candidato mais citado nas intenções de voto, na espontânea, quando não se mostra o nome de ninguém. Ele só perde para Dilma Rousseff. Exato. Isso que o Aécio ultrapassa Lula, o que pode ser já uma convicção da população de que Lula não é candidato. E Lula não sendo candidato, ele já indica outros nomes. Agora voltando um pouco rapidamente para a política de Goiás, né? Esse movimento, depois que o ex-prefeito Iris Rezende Machado disse que não era mais candidato, houve uma aproximação entre ele e Caiado. Júnior do Friboi e o PMDB tenta convencer Iris, né, a subir. Até o próprio Júnior do Friboi foi à casa de Iris, do apoio de Iris. Iris está irredutível, diz que vai ficar naquela questão assim de conselheiro do partido, mas a realidade é que as pesquisas que devem sair agora nos próximos dias mudam um pouco o cenário. A gente não pode adiantar, mas vem surpresa por aí, Marcelo. O que a gente tem que colocar, a gente conversa com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, tem pouca coisa saindo em termos de jornal, rádio, televisão, mas as conversas seguem em ritmo aceleradíssimo. Porque esse período de pré-convenção, daqui até a época da realização das convenções, é que tudo vai ser decidido. Isso aí vai ter pesquisa eleitoral decidindo, vai ter o peso político de cada candidatura e tudo mais. Eu conversei dias atrás com uma pessoa que é do grupo, que é ligada a Iris Rezende. No fundo, você conversa, ninguém quer assumir posição nenhuma. Mas, no fundo, o que essas pessoas acreditam é o seguinte: vem pesquisa aí, vem mais uma rodada de pesquisa. A aposta dessas pessoas é que Júnior Friboi não cresce, e não crescendo, o PMDB não teria outro caminho a não ser chamar o Iris de volta. Desculpa, nós estamos errados, o senhor vai ser o nosso candidato. Isso que os iristas, não estou falando que isso vai acontecer, mas o que os iristas estão contando é com isso. Porém, a informação que a gente tem não confirmada é que o PMDB quer que tire o nome de Iris Rezende da relação. O que seria certo, porque ele abriu mão da candidatura, né? Agora, se vier Iris... Mas isso aí é uma decisão
é decisão que cada instituto faz. Normalmente o instituto faz a pesquisa ligada a um veículo de comunicação e aí vai dar análise política, certo? Se consultado fosse eu, como profissional de comunicação, coloco ou não o nome de Íris? Colocaria. Sim. Porque a Até mesmo porque a convenção não tenho, aconteceu. não é só isso não. A condição política é essa. Apesar da carta de renúncia de Íris Rezende e tudo mais, não é como o Júnior quer. Eu me inscrevi como candidato no PMDB e não tem outro, então eu sou o candidato. Não, a política não se faz assim não. O nome de Íris Rezende não está afastado. E não sendo afastado da análise política, essa é uma possibilidade que deve ser contemplada. Não pode ser, acho que não justifica hoje, você botar Júnior e Íris no mesmo cenário, Sim. em qualquer situação, porque os dois juntos não podem mais ser candidatos. E outra informação. Você não pode botar Antônio Gomide e Paulo Garcia no mesmo cenário. Sim. O Paulo não é candidato, isso aí já está declarado. O processo interno do PT é diferente. O PT já definiu o Antônio Gomide. Se o PT tiver algum candidato, é Antônio Gomide e não há movimentação nenhuma fora disso em torno de outro nome no PT. Porém, informações que a gente tem, não pode revelar as fontes, né? É a de que tanto o Júnior do Friboi como o Antônio Gomide estão desacelerando as agendas. Parece, tudo que parece, né, é que vão investir numa campanha de Antônio Gomide para o Senado, isso por vários fatores. É uma campanha mais barata no Brasil. Hoje, um governador do estado de Goiás representa muito pouco no cenário nacional, até mesmo porque temos aqui 2, alguma coisa de eleitores dentro desse cenário todo, e para a presidente Dilma é muito mais importante, se reeleita, ter um senador do que ter um governador. E aí outra informação também é que Olavo Noleto é o grande nome que o PT aposta, isso pela proximidade a Dilma e também ao presidente Lula. Então, algo diz que o esforço do ex-prefeito Luiz Rezende Machado é eleger a presidente Dilma. E Antônio Gomide sairia numa candidatura para o Senado, onde teria mais força, né? Porque no cenário se iguala, e aí há essa questão aí desse outro candidato que a gente está falando agora, onde o PT apostaria literalmente tudo, né? E aí tem essa questão que lá em Anápolis parece que a coisa não está muito bem. Se Antônio Gomide volta a ser candidato ao Senado, Rubens Ottoni, aquela coisa toda, ou seja, na política muda-se tudo ao mesmo tempo, Marcelo. Então, um cenário que o PT quer pode não ser o cenário ideal, né? O PT tem alguns problemas. O principal deles é ter bancado e lançado o nome de Antônio Gomide depois de tudo e de todos, quando os espaços já estavam ocupados. Uma questão prática hoje é que o PT não tem partidos na banca disponíveis para fazer as alianças. Sim. E a gente tem que entender que essas grandes candidaturas, elas vivem em função de uma série de fatores. Existe a perspectiva de poder, no caso aqui, poder estadual, na eleição do governador, mas existem outros interesses. Um é da eleição de senador, e a avaliação, a pressão de Brasília é que o PT poderia fazer senador, seria mais um senador para a base de Brasília, ou no Senado, que é uma casa que tem dado problemas para os governos petistas, certo? Então, eleger Gomide seria uma coisa muito confiável para o PT nacional. Existe a responsabilidade dessas grandes alianças para fazer deputados federais, e a avaliação que se tem é que se o PT não tiver uma aliança forte, no caso de uma candidatura de Antônio Gomide, estaria condenado a uma chapa inteira a trabalhar para eleger Rubens Ottoni. E só, porque não haveria espaço para a eleição de um segundo deputado. E tem também a representação na Assembleia Legislativa. O PT tem 4 deputados, pode reduzir isso para 2 ou 3, e isso não é bom para o partido. Isso tudo está sendo avaliado. E, por outro lado, o grupo de Antônio Gomide, a executiva estadual do PT, não demonstrou ainda caminhos para onde ir, para conquistar aliados de peso, para compor essa sua articulação. O grande problema... A gente tem alguns
alguns sintomas aí, algumas manifestações. Toda vez que a gente fala dessa possibilidade, que isso tem falado, você lembra disso, né, André? Sim. A gente falou um mês atrás, antes mesmo do Gomide renunciar ao mandato e tudo mais, já existia esse clima da direção nacional do PT rifá-la em função da aliança com o PMDB, certo? E isso é uma ameaça que desde antes do Gomide renunciar ao mandato, ele já tinha. Ele não responde a uma pergunta que é a seguinte: então se o senhor não for candidato a governador, o eleitor não precisa votar no senhor, já que o compromisso dele era sair para ser candidato a governador. Ele não responde a essa pergunta, porque ele sabe que não existe essa questão fechada. Aí vem uma brincadeira aqui, é bom para a gente descontrair, né, o telespectador. Primeiro ele fala que algumas indústrias paulistas já estão migrando para Goiás pela falta de água em São Paulo. Aí ele fala que o melhor candidato é o Tony Ramos para governador e Roberto Carlos para vice. Inclusive, o próprio Roberto Carlos teve que conceder uma entrevista coletiva dizendo que ele come sim carne, né? Porque ficou muito ruim aquela campanha do Roberto Carlos, que declaradamente era vegetariano e aparece comendo carne. É engraçado que essa declaração do Roberto como vegetariano, tem gente que é do meio que fala que tecnicamente ele nunca foi vegetariano. Pois é, mas criou-se ele criou essa fama, né? Tem que nadar nela, né? Exatamente. Agora, para a gente finalizar aqui, situações complicadas, tanto para Iris Rezende Machado, que ainda não está descartada, como Marcelo disse, uma candidatura de Iris Rezende, porque os partidos, né, eles têm o prazo de convenção e tem até o prazo de registro de candidatura. Isso acontece só em julho, então nós estamos em maio, muito tempo ainda deve acontecer, mas uma situação que está um tanto quanto delicada é do DEM, né, o deputado Ronaldo Caiado, que no primeiro momento falava-se sobre uma composição com a base aliada de Marconi Perillo. Marconi disse que não ia ceder a pressões, houve um mal-estar na cúpula do governo com Vilmar Rocha, que já era candidato ao Senado, e todo mundo sabe que tanto Vilmar Rocha como Ronaldo Caiado, apesar de participarem do mesmo partido, Vilmar Rocha saiu, foi para o PSD, muito contrariado com as atitudes de Ronaldo Caiado. Agora, como é que fica, Marcelo, a situação de Caiado, né? Preterido por a base aliada do governo, já disse que com o PT não vai e já disse que com o PMDB de Friboi não vai. Tentar uma candidatura novamente ao deputado federal ou tentar uma outra articulação? O Caiado tem duas alternativas. Você esqueceu que com o Vanderlan não tem conversa em função do veto da Marina Silva, que é do mesmo partido, do PSB, né? Isso aí já está descartado então, há muito tempo. Pela postura que o Caiado vem adotando, ele tem problemas. Ele teria que explicar ao eleitor qualquer tipo de aliança que ele fizer. E um voo solo do DEM cheira a suicídio hoje. Seria um sacrifício muito grande que o DEM já fez naquela vez que o Demóstenes foi candidato a governador e que pouca gente no partido hoje gostaria de ver envolvido nisso. O Caiado vai ficar chateado, mas a tendência é que ele seja candidato novamente a deputado federal. E eu vou te dizer, se brincar, em função desse clima todo, dessa cultura de independência que o Caiado, de homem público correto, que ele cultivou ao longo dos anos, reserva moral e tudo mais, o que está pintando para Ronaldo Caiado é uma candidatura à reeleição, e eu arrisco dizer, do deputado mais votado nessa eleição em Goiás. Isso numa coligação, né? Porque com uma coligação. Se for voo solo, é suicídio. É bom a gente lembrar de um fato, né? A gente fala que jornalista é contador de história. Dante de Oliveira, que foi autor daquela emenda, aquele projeto Direta Já, era do PDT e era candidato por Mato Grosso. Ele precisava de 180 mil votos para ser eleito. O partido não se coligou com ninguém, ele teve 160 e poucos mil votos e não foi eleito. Inclusive, criou-se uma comoção muito grande
porque outros candidatos, né, com votação inexpressiva, foram eleitos. Então, essa questão da coligação, ela pesa muito na eleição, né? Tanto é que Vilmar Rocha tem aí digamos aí, uma mágoa, porque, segundo ele, não houve um empenho de Ronaldo Caiado para ajudá-lo a ser candidato a deputado quando ele foi derrotado, e votos de Vilmar Rocha, pelo fato de coligação e do partido, foram utilizados para eleger Ronaldo Caiado. E aí, 2006, quando o Caiado ultrapassou a marca de 100 mil votos, foi vendida uma imagem para o Diretório Nacional do Partido, 120 mil votos que o Caiado teve naquela eleição, de que ele seria eleito sozinho, sem a coligação. Exato. E isso não existiu. Naquela época, o coeficiente ficou em coisa de 167, 168 mil votos. Ele precisou, sim, dos 40 mil votos do Vilmar Rocha e de mais alguns milhares de votos que os outros candidatos menores, sem muita expressão do partido, tiveram para garantir a vaga para ele. Agora, é uma situação semelhante. Ele periga ser... Ele tem toda a condição para ter uma votação histórica, certo? Mas a gente não sabe ainda qual vai ser o nível de branco, nulo, essas coisas todas. E o coeficiente eleitoral, né? O coeficiente eleitoral. Para explicar para o telespectador... Aí o caso é o seguinte, já é isso, né? Você conta aí, a soma da coligação, não dos partidos nem dos votos individuais. Exato. Certo? Então, nós já tivemos aqui, por exemplo, para a Câmara, para deputado federal, as últimas vezes que um candidato conseguiu sozinho os votos para se eleger, aconteceu com Dona Iris nas 2 últimas eleições e com Henrique Meirelles na eleição anterior, que o número de votos dele seria suficiente para se eleger diante... Não, Flávia Moraes também, vamos fazer justiça, que ela foi a deputada mais votada. Mas ela teve coligação, porque estava em coligação, mas os votos dela sozinha não dava eleição ainda, não dava eleição para ela. Agora, você pega para vereador, por exemplo, o último vereador que conseguiu essa façanha de conseguir sozinho os votos do coeficiente foi Elias Vaz na primeira eleição dele, quando ele tinha um movimento de transporte alternativo nas costas, que ele teve mais de 14 mil votos. O nosso tempo está acabando, né? Aí vem aqui o telespectador continuando. Caiado está caminhando para o estoril do cavaleiro sem cavalo. Bom de voto, porém sem apoio. É uma situação extremamente complicada, e para a gente explicar para o eleitor a questão do coeficiente eleitoral, como é que funciona. Nós temos 17 vagas para deputado federal. Então, ou seja, divide-se esses 17 pelo número de votos. Havendo a coligação, atingindo esse número de votos... Pega-se o número de votos válidos, dados aos candidatos, mais os votos dados aos partidos. Isso. Pega esse total e divide por 17. Achou um número X, que é o coeficiente para eleger um deputado federal. E que é o mais votado, né? Aí depois vem aquela sobrinha que vai somando, é uma conta meio complicada. E graças a Deus a Justiça Eleitoral já botou isso no seu cálculo da apuração. Nós não precisamos fazer mais continha como a gente fazia para chegar a essa sorte. Porque o que acontecia? Cada vez que você elegia um candidato, você perdia votos, né? Perdia votos. Aí você tinha que fazer continha para eleger um outro candidato, e cada candidato que era eleito, aí perdia-se mais uma quantidade de votos. É uma matemática complicada, graças a Deus, que hoje está facilitada pelo sistema. Marcelo, temos que ir embora. O seu destaque, né, além do Dia das Mães hoje, que para nós é uma alegria imensa, mas o seu destaque não deu tempo para a gente falar, um minutinho. Não, acho que nós demos uma pincelada boa, mas eu continuo ainda muito preocupado com esse país que não se define. É um país que precisava discutir as coisas e parar de empurrar todos os problemas para a próxima eleição. Nós precisamos arregaçar as mangas e dar solução para os reais problemas, aqueles que afetam a vida do cidadão. E isso nós, enquanto sociedade, estamos deixando muito a desejar. O meu destaque final, mais uma vez, vai pela disputa do poder pelo poder. Nós estamos numa disputa eleitoral onde o cidadão está sendo sangrado para que sirva
de massa de manobra para a eleição de outros candidatos. Eu penso que deveríamos ter no Brasil uma união de todos os deputados, todos os vereadores, todos os governadores, todos os prefeitos. Falei sobre esse caso aqui de Goiânia, da questão do lixo. Não temos nada a ver com brigas políticas e nem questões partidárias. Somos cidadãos que pagamos os nossos impostos e esperamos um retorno. Agora, infelizmente, o debate ele é eleitoral e o povo ele sofre com isso, né? Porque ainda vivemos o quadro do quanto pior, melhor, quando na realidade, se houvesse a união de todos em prol da sociedade, estaríamos melhor, né? Até mesmo porque nessa questão que a gente vive debatendo, existem vários candidatos ao governo do Estado e também à presidência da República. Eles só sabem dizer que está errado, mas não tem nenhum projeto que possa ser apresentado para contribuir ou até mesmo para nos dar esperança. Então, nós estamos deixando de voltar simplesmente pelo fato de que nós não temos mais a esperança e o que nos apresentam é uma terra arrasada. E não se faz política assim, né, Marcelo? Nos Estados Unidos e em outros países, tanto oposição como situação, trabalham em benefício do cidadão. Política é política, cidadão é cidadão. Mas tem casca de banana também, né? Tem, mas não é tão exacerbado como é aqui. Precisa acabar com esse negócio. Nessa crise do lixo aí, por exemplo, é uma discussão estúpida que aquela do governador Marconi Perillo, na habilidade política que lhe é peculiar, né? Pegou um momento de crise, não, vem cá que eu vou ajudar a resolver, tá aqui, vamos fazer um convênio, vocês vão pegar esse dinheiro e comprar 20, 30 minutos. Chamou o pessoal da prefeitura de neném, certo? Não, ele não, né? Jaime Rincon. Aí o seguinte, aí a prefeitura aceita conversar, o prefeito aceita conversar, acerta o convênio, tudo, aí depois vem os partidários do prefeito, não, você tá louco, ué. O cara vai pisar em cima da gente e realmente é por aí. Aí dá sinal de que não vai aceitar e no final vai aceitar. E tem que aceitar. O cidadão não tem nada com isso. O cidadão não tem nada com ele isso. Paga imposto. O que o cidadão comum está dizendo é o seguinte: o Marconi Perillo é governador de todos os goianos, inclusive dos que moram em Goiânia. Dos goianos. Se essa é uma forma de ajudar a prefeitura de Goiânia a resolver um problema que é grave, que venha o dinheiro do Estado. É a mesma coisa que eu disse. Esquece o resto. É a mesma coisa que eu disse quando veio o show do Paul McCartney e outros shows vieram. Eu falei que venha para todos, né, os goianienses e todos. Eu acho que o dinheiro investido no lazer tem que ser investido também na estrutura da cidade, né, Marcelo? Exato. Mas vamos embora, né? E os abraços, vamos lá. Marinha, Vargas, Arlete, Lazão, Adão. Professora Salete. Professora Dilze, Arlete, professora Arlete. Desculpa. Davi Moreira, Ulisses Rocha. Ulisses não perde uma da gente aqui, viu? Ulisses é um campeão. É um campeão. Todos vocês e os outros também, claro. Um abraço. Eu só esqueci de um pequeno detalhe. Eu fiquei indignado quando eu abri o Facebook e vi uma foto de um ex-líder comunitário se postando como autoridade, dizendo lá, será que o governador Marconi Perillo vai cumprir não sei o quê, exigindo como se a autoridade fosse, né? Só que com uma forte ligação com a prefeitura e não com a comunidade que ele representa. E o Brasil padece disso, né? O regime republicano, ele dá a eleição a quem tem voto. E quem tem voto elege os seus secretários. E tem muita gente falando aí pelo prefeito e pelo governador que não teve um voto e sequer mal representa o seu setor. Então, às vezes é melhor ficar calado do que falar besteira. Vamos, meu amigo? Vamos embora. Até logo. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.